Boa noite, tudo bom com você? Que prazer estar aqui com você novamente. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial. Como cultivar hábitos fortes para você ter melhores resultados? Aí sabe que não é só comida, né, gente? Então a gente vai falar um pouquinho. Só que eu tenho uma convidada muito especial, que é a Alessandra Carnívora. A gente já tem coisa aí, assunto para falar. Então a gente vai estar conversando sobre a formação de hábitos, tá, gente? Que é tão importante no processo, né, de emagrecimento, processo de controle de glicemia, processo até de cultivar a própria saúde, né? Porque você mudar a alimentação, mudar seus hábitos, não é só um motivo específico, embora sempre tenha algum, né? Quando a gente inicia, normalmente, os mais jovens, eles iniciam por causa da estética, mas em compensação a saúde vem junto, né? E já os mais idosos ou os mais velhos, né, os de mais idade, a gente já procura a saúde, e aí em contrapartida vem a estética junto também. Então assim, por algum motivo a gente sempre começa, só que muitas vezes a gente não persevera, a gente não continua, a gente desiste, a gente, por algum motivo, né, a gente acaba não fazendo mais, e aí acaba desistindo, aí para voltar uma confusão. E a gente vai estar falando disso, como a gente pode fortalecer esses hábitos que a gente dá início, né, para que a gente possa ter melhores resultados, né, para que a gente possa perseverar no que a gente está fazendo para trazer bem para a saúde, tá? Então, estou esperar ela aqui chegar para a gente dar início. Enquanto isso, se você puder, por favor, compartilha, manda um aviãozinho para sua amiga, manda para sua lista de contatos, manda para o WhatsApp, enfim, porque vai ser uma live muito interessante, porque além da gente falar sobre essa questão dos hábitos, né? A gente também vai estar falando sobre a dieta carnívora, que é o que ela faz há muito tempo e ela teve resultados simplesmente espetaculares. Acabou de chegar e aí a gente vai começar a nossa live. Está chegando. Bora lá. Oi. Oi, boa noite. Olha, não foi combinado. Estamos combinando, olha só. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Mas não foi combinado. Estamos combinando no acaso, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na... É que a gente tá tão conectada na coisa que a gente ainda tem com a mesma. Isso aí. Dá uma ajeitadinha aqui. Mas eu, particularmente, eu adoro rosa, né? Apesar de eu sou morena, rosa ele não destaca tanto, então eu uso mais pink, assim. Mas eu tenho filha, né? Então eu sou apaixonada por rosa, não tem como. Eu não uso muito, mas ultimamente eu tenho comprado rosa, assim, tenho me modificado. Eu gosto muito de preto, aí eu tenho que sair um pouquinho da seriedade, né? Tem que botar umas corzinhas pra dar uma mudada, pra dar uma vida, né? Então, gente, obrigada, tá, Alessandra, por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu te acompanho, claro, né? Quase todo dia estou lá fuçando o seu histórico, fuçando tudo que você faz. Porque o que aconteceu com você não é comum, né? Embora devesse ser mais comum, mais pessoas deveriam experimentar o que você experimentou, que é um milagre da mudança da alimentação, né? Então, eu gostaria muito que você se apresentasse e você dissesse o que faz, enfim, o que aconteceu com você, como que você chegou até a gente estar aqui. Tá Fica à certo. vontade. Então, bom, meu nome é Alessandra, né? O pessoal me conhece às vezes aqui como King Carnívora. Quando eu entrei no Instagram, o pessoal me conhecia mais como King Carnívora. Eu faz um ano que estou na estratégia carnívora, né? E a estratégia carnívora me libertou da fibromialgia, né? E eu venho já de anos que eu conhecia já a dieta das proteínas, porque eu trabalhei com isso nos anos 90. Ela não é uma dieta estranha para mim, né? Porque eu trabalhei, eu tinha uma farmácia de manipulação e a gente trabalhava com médicos que prescreviam a dieta do Atkins. Então eu já tinha experiência, né, na dieta das proteínas. E agora ela retornou para minha vida, depois de, claro, né, de ter passado por uma dieta mais standard, de ter engordado horrores, gravidez e tal. Eu tive um câncer de mama há 12 anos atrás, fiz quimioterapia, fiz radioterapia. E após isso eu fiquei com fibromialgia. E foi uma luta, né? Foram 12 anos buscando tratamento e nada
nada tirava a minha dor. Mas absolutamente nada. Eu já tinha Porque removido. a fibromialgia, ela é meio que confundida com a parte emocional. Como não tem o diagnóstico, uma coisa que é isso, por causa disso, isso, daquilo. Então, pode colocar não saber, joga para emocional. Não, você tem que estar meio estressada, né? Aconteceu para mim na família, não pode se estressar. Acaba meio confundido e é ruim para quem tem, né, para pessoas que têm meio chateada, revoltada até, né? Poxa, não é isso, eu não estou estressada, eu não tenho nenhum tipo de problema assim. E quer saber de alguma solução, vamos dizer. Foi o que eu mais ouvi, Irlande, nos consultórios médicos, tá? Isso é um quadro emocional associado, né, a uma questão de como é que eles diziam assim, que eu tinha uma intolerância à dor, né, que a minha sensibilidade era muito grande. E eu ouvi isso o tempo todo, e os tratamentos que me deram foram tratamentos medicamentosos, que me botavam para dormir, antidepressivos, neuromoduladores, remédios para dor de cabeça, eu experimentei de tudo, assim. Foi uma busca exaustiva e por este motivo de essa síndrome ser tida como incurável e ser tida também como uma síndrome emocional, eu fui em busca de informação. Como eu já vinha, né, trabalhando na área da saúde, eu não sou formada em saúde, mas eu sempre vim rodeada por pessoas da área da saúde, trabalhando com médicos e sempre naquela, né, sempre voltada para a saúde. E aí eu resolvi fazer uma pós em neurociência e comportamento para tentar entender o que estava acontecendo com o meu cérebro. Isso não é possível. Não é possível que eu esteja criando toda essa dor. Né? Então, se eu estou criando isso, eu vou descobrir o que está acontecendo para mim resolver. E aí eu fiz essa pós-graduação e culminou com a pandemia e foi uma sequência de coisas assim que vieram para minha vida. E nessa função de estudar o cérebro, eu comecei a estudar a conexão intestino-cérebro. Né? Porque ela está muito associada. Sim. E me despertou uma curiosidade grande, né, de entender o que estava acontecendo no meu intestino. Foi aí que eu comecei a despertar um pouquinho. Para aí, isso também pode ser alimentar, né? Porque eu já tinha retirado, na verdade, nesse trajeto todo, eu tinha retirado o glúten há 8 anos, eu já não consumia lactose, eu já estava descobrindo que a caseína também não era, me fazia mal, já sabia o que era permeabilidade intestinal, né? E aí eu fui estudando, fui pesquisando mais essa parte de estratégias alimentícias, vi muitos nutricionistas funcionais falando em probióticos, tomei muito probiótico, fiz uma dieta plant-based, assim, o meu último ano foi de uma dieta plant-based, e ali, assim, foi o divisor de águas para mim, porque todo o progresso que eu tinha feito, de 8 anos, 9 anos, foi por água abaixo em 1 ano. Essa dieta plant-based me botou na cama de novo, como eu estava no início da pós-quimioterapia e tal. Eu disse, gente, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Não pode estar certo. Estou comendo tão bem, um prato tão colorido, né? Tão diverso, assim. E aí, assim, o destino me trouxe, assim, as pessoas que estavam falando sobre a estratégia carnívora e me despertou de novo a tal da dieta das proteínas, que eu já conhecia. E eu entrei de cabeça, assim, eu mergulhei. Eu, cara, eu vou fazer, porque eu já sei que faz bem, porque eu sabia que emagrecia, eu sabia que melhorava o humor, que te dava disposição, que fazia bem, né? Eu já tinha uma experiência, não tinha medo nenhum de entrar numa estratégia carnívora. E eu entrei de cabeça. E quanto tempo depois que você começou a carnívora, o sintoma das dores melhoraram? Então, em 1 semana, eu já estava sentindo diferença no meu sono e já estava sentindo diferença no enrijecimento. Né? O sair da cama para mim sempre foi assim, eu tinha dores nas articulações dos pés, que eu saía, sabe, sabe nem veinho, assim, se torcendo? Era assim que eu saía da cama. Em 1 semana eu já estava sentindo de opa, peraí. E aí teve um dia que eu coloquei os pés assim no chão para sair da cama e digo, nossa, meus joelhos estão mais fortes. Digo, as minhas articulações são diferentes. E aí foi uma progressão. Lógico que todas as dores não sumiram nesse primeiro momento e ainda tem alguns quadros, né, de dor, dependendo dos alimentos que eu consumo, eu ainda estou modulando isso. Mas foi uma coisa assim, eu conto, as pessoas não acreditam, né? Em 1 mês, eu já estava outra pessoa. Eu já estava dormindo, eu não dormia, eu acordava várias vezes à noite, eu tinha insônia,
eu tinha nuvens mentais, né? Eu tava assim. Eu tinha uma amiga, ela tinha fibromialgia. Por isso, assim, quando você fala, eu sei exatamente o que você passou. Porque, como eu sabia que tudo doía, eu não abraçava ela. Ela me abraçava. Eu não apertava. Eu não passava a mão assim nela. Eu não piscava nela, porque eu sabia que tudo era dor. E aí ela me relatava as dores, né, Ilândia? Se você faz, a pessoa faz isso na igreja, aí as pessoas, irmão, aí tacava a mão assim e tal. Ela, é como se fosse uma lixa de prego É, passando na costa. Né? Quando ela andava, às vezes ela ficava mancando, que era dor, né? Como se tivessem lanças saindo dos quadríceps. Então, assim, ela me contava aquilo, eu ficava muito arrasada, né? Por isso que eu nem triscava. E é, eu e é uma, sempre busquei, sempre é busquei uma alguma dor coisa. silenciosa, Eu vou mandar essa live pra ela, com certeza. as pessoas não enxergam a tua dor. Isso que é mais frustrante, porque você tá, aparentemente você tá bem, né? Mas assim, se a gente fosse, tem uma foto que as fibromialgicas usam, que é uma foto com uns arames farpados nas costas, assim, cheias de hematomas, mas é mais ou menos isso. Porque as dores são de que parece que estão te espetando as costas, as articulações, o corpo inteiro, né? E é uma dor Sim, incapacitante, né? E não bastando isso, tem o enrijecimento. E junto a isso também tem uma questão intestinal. Eu tinha muita dor intestinal, né? O meu abdômen inteiro doía, né? Eu tinha também, eu não cheguei a fazer exame, mas eu deveria estar criando diverticulite, porque eu tinha uma crise, né? Que ficava umas fisgadas, dependendo do alimento, quando eu consumia principalmente álcool ou algum fermentado, espumante, eu sentia aquilo ali, parecia que, meu Deus, vai explodir alguma coisa, eu tava com medo de morrer, né? Que aí você já fica com medo de ir pro médico, né? E aí você começa a fugir. E aí você tenta modular as coisas, mas é uma coisa incapacitante, né? E se libertar, e aí começar a entender. E hoje eu entendo todo o fundamento, né? E eu comecei a estudar. Eu entrei na carnívora, né? E além de ter o meu conhecimento já da parte cerebral, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o funcionamento do intestino, né? E também sobre a estratégia carnívora. Estou imersa aí um ano, assim, aprendendo. A gente faz as lives lá do bate-papo. Cada entrevistado que a gente recebe lá é mais aprendizado, né? Porque pessoas que já sim. têm experiência nisso e os nossos convidados também que fazem a carnívora, né? Então a gente começa a ver os resultados e a entender que o teu intestino é tudo, né? Sim. Que se não tem saúde intestinal, não tem saúde cerebral, não tem saúde, não tem. Verdade. E não tem como ter uma saúde intestinal sem passar pela comida, né? Também Não precisa tem. aprender a se alimentar. Bom, a gente vai ainda falar sobre carnívora, né? Mas o nosso assunto, gente, como ela falou, ela tem especialidade na parte de neurodiversidade, né? E aí, o que é uma dificuldade que eu, como profissional, tenho? É de ajudar o meu paciente a permanecer naquela mudança de hábitos, né? Quem nunca começou dieta na segunda-feira, passou um tempo e para. Quem nunca começou atividade física, daqui a pouco paga um ano de academia e vai um mês. E, poxa, a gente não é só comida. Aí eu falei para ela, não, bora tentar falar sobre a questão dos hábitos. O que acontece com o nosso cérebro? Como que a gente pode perseverar, né? Perseverar naquilo? Se existe alguma forma da gente se ajudar nesse aspecto. E aí ela super propor, né? A gente vai puxar para esse lado primeiro, depois a gente vai tirar das dúvidas da carnívora, tá bom? Sai? Vamos lá. Então, assim, isso é o que as pessoas mais me perguntam, porque eu faço a carnívora mais estrita. Eu faço 99% de carnívora. E as pessoas me perguntam como é que você consegue? Como é que você conseguiu? Né? Consegue. E a maior Tarde, manhã, tarde, noite e tudo é, mais. e a maior dificuldade das pessoas é justamente a adesão, né, aos tratamentos, a adesão a uma dieta. Então, assim, para mim poder falar um pouquinho de criação de hábitos, né? O que são, na verdade, os hábitos da gente, né? São nossos comportamentos repetitivos, né? São as respostas padrão que o nosso cérebro tem, né? E os nossos hábitos são tanto emocionais quanto comportamentais,
certo? Então a gente repete padrões de pensamento e a gente repete padrões de atitudes, né? De comportamentos e de pensamentos. Então a gente tem que entender que os hábitos eles são formados pelo nosso cérebro, né? E por que se cria, na verdade, um hábito, né? Porque o nosso cérebro, ele tá envolvido em tudo, né? Desde o teu nascimento, ele tá envolvido... Milhares e milhares de coisas, né? Ele tá envolvido no que tu pensa, no que tu faz e no que tu sente, né? Então, assim, cada experiência que a gente vive, ela fica gravada no nosso cérebro. E a gente começa isso logo no nosso nascimento, né? Inclusive, antes, a gente tem até memórias guardadas intrauterinas e que já são estudadas, né? Isso tudo devido ao nosso desenvolvimento cerebral. Então, na verdade, o que ocorre? A gente precisa entender um pouquinho, para a gente entender a formação de hábito, a gente precisa entender um pouquinho desse funcionamento do cérebro. Como é que eu formo esse hábito, como é que ele vem e ele se transforma num comportamento automático. É porque a gente cria um piloto automático, né? A partir de aprendizados. Então, assim, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é bem simples. Quando a gente aprende a caminhar, né? Você, quando é bebê, você vai levantar, a sua mãe vai te ajudar, você vai primeiro ficar no equilíbrio, depois você vai aprender a botar um pezinho para frente, dobrar o joelho, levantar. E esse movimento todo da caminhada, cada ação, o levantar, o se equilibrar, o colocar o pé um na frente do outro, dobrar o joelho, botar o calcanhar no chão, dar um passo e seguir numa marcha, isso forma uma rede neural, porque tem neurônios ali acendendo e se conectando uns com os outros. Então cria uma malha que se chama uma rede neural, né? Essa rede neural é formada para tudo. Nós temos rede neural para tudo que a gente aprendeu na nossa vida. Então esse ato do caminhar, ele foi formado lá nos primeiros passos e depois ele também foi utilizado para você aprender a correr, né? Ou quando você foi andar de bicicleta, também você já pegou uma parte dessa rede. Então você vai reforçando essa rede, ela vai se fortalecendo cada vez mais. Um exemplo assim, que eu gosto muito de usar é o dirigir, né? Quem dirige aí sabe o suplício que é. Aí, tipo assim, não, tem que pisar na embreagem, passa a primeira, aperta o acelerador, tira a embreagem, aí passa a segunda, passa a segunda. Aí você tem que aquilo repetindo. Aí, depois de um tempo, tipo, eu saio da minha garagem que é apertada, se bobear, eu saio com o telefone, passando o batom e saio da garagem. Porque todo aquele esquema de marcha, já tá nessa rede aí. Exato. Né? Já não me esforço mais, já ali já tá automático. E até porque o cérebro precisa economizar energia. Imagina a gente ter todo Vou o chegar mesmo nesse ponto trabalho. aí. Desculpa. Não, Você vai chegar, ter que fazer todo esse trabalho de novo, cada vez que a gente fosse dirigir, né? Seria mais difícil. Desculpa. Não, mas é exatamente isso. E assim, eu vou pegar esse teu exemplo do dirigir também e presta atenção. Se você for focar em sair da garagem, em fazer a manobra, você bate no muro. Porque o piloto automático, ele tá tão melhor que você, que se você for prestar atenção, você erra, né? Então, assim, esse é o nosso cérebro, né? E ele faz isso justamente pela economia de energia, né? O nosso cérebro, ele é um órgão que pesa 2 quilos em média e ele utiliza 25% da energia que nós temos disponível no corpo. Então, assim, é um consumo muito alto, né? Para um órgão tão pequeno. E o nosso cérebro, ele, na verdade, ele é um órgão de sobrevivência, né? Ele é um detector de ameaças, né? E que a prioridade dele é te manter vivo, a prioridade é sobreviver. E esse piloto automático, que é formado, ele é já uma característica desse cérebro primitivo, né? Reptiliano, vamos dizer assim, desse sistema emocional que a gente tem, que é o sistema mais primitivo. E ali estão todas as informações necessárias para a nossa sobrevivência, né? Então, ele vai economizar energia, porque ele precisa de muita energia para funcionar, para te manter vivo. Essa é a prioridade, né? Tanto assim que quando você está num momento de muito estresse,
um momento emocional, você não raciocina. Porque o lobo frontal não interessa. O que interessa é funcionar lá a parte do circuito límbico de sobrevivência. Vamos lutar, vamos fugir, vamos congelar, vamos fazer o quê? Né? Você fica até meio burro e você vai no movimento mais instintivo, né? Você vai, é que nem aquele movimento da manada. Você está num momento ali, por exemplo, você está numa casa noturna, incendeia, sai alguém gritando, nem tá pegando fogo, mas se alguém gritar fogo, cara, você vai observar o que os outros estão fazendo, porque a gente observa o comportamento dos outros e sai correndo. Esse é o nosso cérebro reptiliano, né? É o que se assusta, é o que foge do medo, mas também é o mesmo cérebro, que é o cérebro compulsivo. Sim. Que vai lá e come um brigadeiro e nem percebe. Que tem muita gente que diz, eu comi e nem vi. Né? Não sei se eu disse pra você. Quando eu vi, eu já tinha comido. Já aconteceu. Quando eu vi, já foi. E aí, assim, já que eu comi um, eu vou comer mais. Porque aí entra também a questão da dopamina, né? Que a dopamina, ela pode ser uma mocinha ou ela pode ser uma vilã nisso tudo, né? Porque a gente sabe, a dopamina, ela está associada, é um neurotransmissor muito associado com o vício, né? Ela está associada com a busca de prazer, né? Então a gente vive, a nossa motivação, ela é dada pela dopamina, né? Inclusive, o que acontece com os pacientes que têm Parkinson? São pacientes apáticos, que já não produzem muita dopamina, que não têm mais vontade de viver, que começam a... Por quê? Porque é a dopamina que faz a gente ir em busca, né? Em busca de objetivos, em busca de prazer, em busca de alimento, em busca de sexo, em busca de tudo, né? Mas também ela tem um componente de vilã aqui, né? Por quê? Porque ela vai associar uma experiência que tenha maior valor emocional para que tu repita, né? Então, assim, aí entra a questão lá da rede neural formada lá na infância vamos dizer assim, para o doce, para o sabor doce que a gente criou lá, quando foi colocar o primeiro chupeta com melzinho na nossa boca, né? Sim. Quando a gente parou de mamar o leite materno e foi para a mamadeira com aquele leitinho, com aquela lactosezinha, né? E muitas vezes colocava açúcar na mamadeira. Daí começou uma progressão, né? E tudo isso ainda, né? Aí tem todo esse valor dopaminérgico do açúcar, né? Que foi reforçado durante uma vida inteira. Então, na verdade, o hábito alimentar de produtos doces, de produtos calóricos, com alto teor de carboidrato e gorduras, ele é um hábito que a gente criou, né? E aí a gente chega num momento e diz assim, eu preciso fazer dieta. O que o teu cérebro vai dizer? Ele vai dizer, não pode parar. Isso vai me dar um gasto energético muito alto, é muito difícil, pode parar. Ele vem nos boicota. Primeiro, porque uma mudança requer foco requer energia. Ele vai ter um gasto energético aqui, né? Segundo, né, que tem a questão da relação energia, que o cérebro está acostumado a receber uma energia de queima rápida, que é o açúcar, né? Ele gosta de açúcar. Não é o melhor combustível para ele, que a gente já sabe hoje que são os corpos cetônicos. Mas ele gosta de açúcar. Ele está programado para gostar de açúcar. Então a gente tem dois fatores aí. Um que é o cérebro boicotando pela energia e outro que é o cérebro te comandando a consumir mais daquilo, porque tá bom para ele. Não importa se tu vai engordar. O que importa é o cérebro estar funcionando. Isso é o sistema primitivo do cérebro, né? São essas redes formadas que elas querem sobreviver. Ela quer que tu tenha energia. Isso acontece também muito quando a pessoa começa a fazer uma dieta de forma inadequada. O que é a dieta tradicional, né? A dieta tradicional, você fica tudo. Vem dieta de 600 calorias, 1.200 calorias, diminui proteína, diminui tudo. E o corpo, ele não sabe se a gente está no deserto, se a gente está querendo entrar no subir o preço, a gente está assim, não.
Então ele começa a fazer a sabotar mesmo, porque ele tem sobreviver, né? Ele não sabe o que tá acontecendo. Você entra, na verdade, você entra num momento de escassez, né? E o Isso. cérebro entende isso como um momento de sobrevivência. Teu nível de estresse aumenta. Né? E as pessoas não têm um bom resultado, ficam ansiosas. Né? Essas dietas hipocalóricas, na verdade, que foram as primeiras dietas que a gente teve contato, né? E que quem fez a primeira dieta foi uma dieta de corte de calórico. Hoje, tu pensa em fazer, a palavra dieta já aciona essa rede neural. Eu não uso essa palavra mais, eu uso estratégia. Não sei se você já observou. A gente fala em estratégia carnívora, porque a palavra dieta ela já vem e te aciona a rede neural. Não, dieta não. Sai, não, dieta não. Né? Então, assim, é uma estratégia a se utilizar. E aí a gente tem que ver que também essa questão do açúcar, né? Além de ter esse componente emocional, a gente também tem neurônios receptores do açúcar no nosso intestino. Né? São células neurópodes que identificam todos os tipos de combustível também, o açúcar, as gorduras, né? E os aminoácidos, e mandam informação assim, ó, caiu no intestino, manda informação para o cérebro direto, né? De que tem açúcar ali. E aí você entra no ciclo do vício, né? Então, assim, aquela coisa da compulsão, você botou um pedacinho na boca, aí já tem aquele pico de insulina, né? Se for muito alto, pior, né? Mas também aciona o ciclo do vício através dessa informação que os neurônios mandam via nervo vago para o cérebro, né? Então, é uma coisa muito. É uma coisa, uma mudança de hábito, ela é muito difícil, né? Ela é uma. Sim, porque assim, como você fala, tem a rede, né? É como se a gente fizesse um caminho. E o mais assustador, eu acho, que eu fiquei mais estupefada quando eu descobri, a gente não consegue apagar nunca esse caminho. O máximo que a gente pode é escolher outro caminho por cima daquilo. Mas se a gente para, todo aquele caminho já está ali, só esperando para a gente voltar. Para te ter ideia, a gente traz no nosso DNA algumas informações, né, já da nossa ancestralidade, com relação à sobrevivência. Então, são redes que são geneticamente formadas, né? E essas redes de sobrevivência e da busca pela energia dos alimentos, ela está construída. Então, assim, para reescrever redes neurais é possível, né? É possível, mas para isso a gente tem que ter um impulso competitivo maior, né? Do que aquela rede que você já tem formada, do leitinho doce da mamãe, daquela comfort food da vovó, o bolinho, aquela coisa que você tem, que você associa. Porque aí, quando uma rede neural, quando ela se forma, ela se fortalece quando ela tem um alto valor dopaminérgico. Quanto mais dopamina você liberou, mais aquela rede está forte. Quanto mais aquela experiência está associada com o prazer, mais ela está forte. Né? Assim também acontece com os traumas, mas aí é a questão, né, da acetilcolina. Mas a gente tem essas redes bem fortalecidas. Então, para a gente poder quebrar um hábito, por exemplo, de consumo, eu sou viciado em doce, tenho compulsão por doce, né? Que eu acho que a maior parte dos problemas das pessoas ou é doce ou é carboidratos, né? Então, para você poder quebrar, você tem que ter um impulso competitivo mais forte, né? Que te leve a fazer a mudança desse hábito, né? Ela tem que ser uma experiência. O que seria isso na prática, Sandra? Como? Esse mais forte. O que seria isso na prática? Sim, aí... Tipo assim, eu tenho compulsão doce, eu tenho tudo isso aí que você está falando, mas assim, na prática, tudo que eu faria para quebrar isso? Aí o que a gente precisa? A primeira coisa é ter consciência, primeiro, de tudo isso que eu estou falando aqui. Entender, tá? Que não é porque que você é fraco, porque não sei o quê. Você tem um cérebro que te boicota, ok? Você tem que lidar com. Deu uma travadinha, Voltei. né? Voltou. Então, assim, a gente precisa ter a primeira coisa, tá? A gente precisa ter autoconsciência. Autoconsciência. Entender que você tem uma batalha aí pela frente. A segunda coisa, você tem que alinhar uma intenção
uma intenção firme, com foco e com vontade. Por quê? Porque isso vai ter origem lá no teu córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro pensante, né? Você sai daquele cérebro reptiliano, aquele cérebro de sobrevivência, e você vai para um cérebro racional, né? Para o seu cérebro executivo. Ali você vai conseguir modular essa questão do cérebro límbico, né? Para ter a sua razão vai ser mais forte do que a sua emoção, né? Então, assim, ter uma intenção. E para a gente ter uma intenção, a gente precisa ter um objetivo, né? A gente tem que... O motivo por que você está fazendo aquilo. Isso, né? Então, assim, você tem que enfrentar, né, o desafio e vencer. E como é que você faz esse passo a passo, né? Aí vai depender muito de por que você está fazendo, para que você está fazendo, qual a informação que eu tenho sobre isso. Porque, assim, o que acontece muito, que eu vejo nas pessoas no geral, as pessoas vão aos consultórios médicos e elas querem que o médico faça um milagre. E a parte delas é sentar e esperar. Ou tomar um remedinho. Por isso que a indústria farmacêutica cresceu tanto. As pessoas querem uma pílula mágica. Ninguém quer ter um comprometimento, né? Então, assim, enquanto você não tiver um comprometimento, né? E de ter uma intenção, de entender, primeiro, você tem um problema de saúde, pesquisa sobre esse problema. Entenda esse problema. Mesmo que você tenha feito uma consulta com o seu médico, com o seu nutricionista, entenda, pergunte, né? Porque eu acho que aqui é a primeira coisa. Você precisa fortalecer uma rede neural de informação. Porque você não consegue dar continuidade para aquilo que você não conhece. Você vai fazer uma semana e você vai desistir, né? E comece pesquisando, avaliando, entendendo o seu caso. Converse com o seu profissional de saúde, entenda o seu caso, né? E aí, a partir daí, você tem que começar a traçar objetivos, né? E aí a gente começa a trabalhar com a questão da dopamina. Antes da gente entrar nos objetivos, existe alguma forma da gente descobrir qual o motivo? Porque às vezes eu pergunto, porque eu sempre pergunto isso, porque o paciente chega para mim, ele já vem todo bichado, né? Vem cheio de coisa, um monte de problemas. E aí precisa ser drástico, porque eu preciso apagar esse incêndio rápido. Então, é difícil no começo, a pessoa vai sofrer, porque é uma mudança de hábito drástica. Aí eu pergunto para ele, mas por que você está fazendo? O que você quer fazer? Eu sempre puxo o motivo dele, né? Mas como fazer a pessoa descobrir esse motivo e fazer com que ele realmente seja o norte dela, ela não esqueça desse motivo? Tem como fazer? É que, na verdade, sim, isso tudo vai depender do teu trabalho, do teu trabalho pessoal, né? Da pessoa que está ali consultando. Porque, assim, você como profissional, você vai passar todas as informações para a pessoa, né? É fácil. Mas a pessoa tem que estar aberta para isso, né? E essa conversa, talvez, inicial, de que a pessoa intencione realmente mudar e que ela se comprometa, né, para um benefício maior para ela, né, não para os outros, e não importando o que os outros estão falando, tem, assim, ó, que desta vez, não é porque você já tentou várias vezes, porque o que acontece? As pessoas acabam, desistem muito, porque elas dizem, eu já tentei de tudo. Ela já chega dizendo, eu já tentei de tudo, né? Isso não vai dar certo, né? Eu já tentei. Então, assim, ó... Não, ou então assim, ó, eu vou tentar, né? Então, assim, uma frase que tem, que é do Império Contra-Ataca lá, que o Yoda diz pro Luke, não, assim, ó, não existe tentativa. Faça ou não faça. Se você está aqui, você está comprometido, né? E aí entram algumas ferramentas, né? Tem algumas ferramentas da neurociência que a gente utiliza para isso, para ajudar nessa modulação emocional, se faz um trabalho todo.
Mas esse início, ele tem que ser um início, assim, eu vou começar agora, né? Eu preciso ter uma atitude, é uma intenção firme. Se você não tiver essa intenção firme... Acontece às vezes, a gente está na consulta quarta-feira, não, segunda-feira. E essa história... Exatamente isso, né? Assim, você sempre vai arrumando justificativas. Eu vou, na segunda-feira, porque normalmente essa decisão de fazer uma dieta, ou essa decisão, não sei se você atende bastante diabéticos também, em função da doença, que é um pouco diferente. Mas normalmente quem está em função de dieta só, tá ali deitado no sofá, comendo porcaria, tomando cerveja, daí olhando no celular e diz assim, eu vou começar a dieta segunda-feira. Mas, na verdade, isso não é uma intenção verdadeira, né? Sim. Essa intenção verdadeira, ela só vai ser forte o suficiente quando houver um comprometimento. E aí entra a relação médico-paciente de ter um compromisso, né? De seguir mesmo em frente, né? De ter uma linha e de mostrar o que tem de... Vamos lá, o que tem de diferente? Você que trabalha mais com a cetogênica, né? O que tem de vantagens? Porque aí eu vejo as vantagens da estratégia cetogênica e da estratégia carnívora em cima de outras dietas, né? Porque são dietas que têm um impulso competitivo maior. Qual é o impulso competitivo maior dessas dietas? Você não passa fome. Nem. Então, no momento que você começa a trabalhar com a ideia de abundância para o cérebro, você já começa a romper a procrastinação. Você já é um impulso competidor. O comer com abundância, poder comer o quanto eu quiser, né, até estar saciado, é um impulso competitivo maravilhoso para essas dietas. É verdade. Né? Então, assim, no momento que você começa, que aquele paciente começa, né, assim, ou entra numa estratégia que as pessoas me chamam de... A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter fartura em casa. Esquece essa coisa de dieta de fome, porque isso não pode estar presente. Né? Vamos trabalhar com a fartura de alimentos, dos alimentos que são permitidos dentro da estratégia, né? Tenha em oferta suficiente para que o teu cérebro não entenda isso como um momento de escassez e não boicote, e não te mande atrás de comida, e de comida de energia rápida, que é o açúcar. E nesses primeiros momentos, assim, a primeira semana é uma semana que a gente quer comer as paredes, né? Porque o vício do açúcar tá gritando, né? Então, assim, uma estratégia que eu usava para mim era chegar assim, se é fome, eu chegava na frente da geladeira, né? Assim, se é fome, eu vou comer ou ovo ou carne. Se não é fome, eu vou tomar uma água com gás e com um pouquinho de sal e fui. Né? Porque assim, você começa a fazer uns comandos para você e aí é que entra esse trabalho de você dar um valor dopaminérgico. Também existe valor dopaminérgico em você resistir. Em você não comer aquele alimento que está proibido e ter prazer e dizer assim, eu resisti. E nas estratégias cetogênica carnívora é muito mais fácil. Por quê? Porque o teu nível de insulina vai despencar na primeira semana. Né? E aí... Vou falar também que a carne, por ser o nosso alimento mais nutritivo, ele vai trazer nutrição, né? E o corpo vai saber, não, eu tô nutrido, não tô sentindo falta de nada. E aí não fica com aquela loucura de botar a gente pra comer toda hora. Hoje, acho que até ela tá aqui. Uma pessoa que tá no meu grupo gratuito do Zap, ela falou, bom dia, hoje eu amanheci sem fome. Será que é milagre do tipo de não ter insulina, doutora Irlande, não sei o que, não sei o que lá. E a gente riu, né? Porque ela vinha lutando, até falei pra ela, olha, vem acompanhando solução, as suas tentativas, busca conhecimento, faz pergunta. Porque, assim, quando a pessoa se interessa, como você falou, né, no conhecimento, faz toda a diferença, né? De conhecimento adequado, correto, faz toda a diferença mesmo. E outra... E ela teve que ficar não ficar com fome, exacerbada. Realmente acaba
quando a gente vai fazendo essa estratégia com menos insulina, no caso. E uma coisa interessante, Ilândia, também, para motivação, é justamente são esses grupos, entendeu? Você conseguir dividir o seu progresso com outras pessoas, isso gera dopamina. Entende? Tudo que gera prazer, a gente tem que utilizar como estratégia, como ferramenta, né? Nesses momentos. Então, você começa a substituir, né? Você começa a dar mais valor para as coisas que você pode e que na estratégia cetogênica e carnívora você pode muito. Você pode comer muito. Você pode comer bacon. Você pode comer ovos. Você pode comer torresmo. Gente, ok, pode ter pessoas que não gostem disso, mas você pode comer um bifão enorme, com gordura da carne, né? Então, assim, isso gera dopamina. E a dopamina está envolvida na criação de hábitos fortes. É simples, se a gente for pensar. A gente precisa ter prazer envolvido, né? E uma outra forma também da gente conseguir manter um hábito, né? Criar um hábito forte, é você tem um objetivo maior. Ok, eu quero emagrecer, vou usar meu exemplo, eu emagreci 25 quilos, tá? Em um ano. Se eu tivesse chegado no ano passado e tivesse dito assim, eu vou fazer essa dieta para emagrecer, que eu quero emagrecer 25 quilos. Isso se perde, não vamos. Você tem que ter um objetivo final, né? A gente tem que ter um ponto de parada final. Mas você tem que dividir esse objetivo em metas pequenas que você possa cumprir, né? E dependendo do seu grau de ansiedade, você tem que ter metas diárias. Porque você vai começar a liberar, cada meta cumprida, você libera dopamina. E cada vez que você libera dopamina, você associa prazer. Então, se você vai associando prazer com a dieta, com a estratégia que você está usando alimentar, você está associando prazer, você não está mais associando sofrimento. Né? Então, assim, é a mesma coisa que você, ou quando você vai trabalhar, você faz uma listinha lá de coisas a fazer. Né? Você vai ticando ali as tarefas cumpridas, isso te dá um prazer enorme. Da mesma forma, você pode fazer para uma estratégia alimentar. Né? É interessante, porque assim, no emagrecimento, porque assim, a gente planeja para viajar, a gente planeja uma live, a gente planeja tudo. Mas quando a gente vai emagrecer, não planeja. A gente fala, vou fazer dieta e faço. Né? E porque a pessoa fala, são 30 quilos. 30 quilos são muitos quilos. Né? Imagina, 30 é muito quilo. Tipo, mais do que a minha filha de 6 anos em cima. E aí é uma coisa muito grande, né? Mas se ela volta 30 quilos em um ano, dá 1,2 kg, mais ou menos, por mês. 1 quilo por mês dá 250 gramas por semana. Por que não? Não, menos de 250. Menina, 250 gramas. Não é melhor do que 30 quilos? Ou fazer esse primeiro mês como uma meta de saúde, não de emagrecimento. Porque você consegue ter um ganho em saúde, né? Que às vezes a expectativa excessiva de que você tem que emagrecer nesse primeiro mês. Eu, por exemplo, eu não subi na balança. Eu fui subir na balança no segundo mês. Porque o que eu queria era a mudança. Eu me segurava, não subia na balança. Assim, quando eu subi na balança, eu digo, nossa! Eu já tinha perdido eu acho que foram uma média de 4 quilos por mês. A primeira vez que eu subi na balança, eu tinha perdido 6 quilos. E em todas as estratégias que eu tentava, assim, eu baixava nem 500 gramas, não mexia. Né? Daí, ou você passa um final de semana, se você consome mais alimentos com carboidrato, você tava assim, incha. E aí... A segunda, já tava daquele jeito. Né? Então, assim, criar metas possíveis. Porque aí que tá. E ir renovando essas metas. Olha só, esse mês... nem pensei que eu ia emagrecer 5 quilos esse mês. E eu emagreci. Olha, então quem sabe eu posso botar isso uma meta pro mês que vem melhor. Né? Então, assim, começar com metas que sejam possíveis. Porque às vezes as pessoas criam metas impossíveis. E aí você chega ali no final do mês, não bateu a meta, frustrou e acabou. Entrou na procrastinação, já pode ser que não vai mais fazer. Não, eu quero emagrecer 4 quilos, 5 quilos, já está. Você já conseguiu fazer isso alguma vez? Não.
Pois é. Então, assim, de repente É. fica mais na surpresa e fica mais legal você nem pesar ali naquele primeiro mês. Vai pesar depois. Né? As pessoas gostam de ficar, né? Quem sabe você começa a avaliar melhor assim, o seu estado de saúde, a sua mudança na sua pele, né? No seu sono, no seu dia a dia, na Mobilidade, você consegue amarrar o sapato, você consegue sentar com seu cognição, filho, né? né? Eu acho que tem várias coisas que dá para se usar como um impulso competitivo mais forte. Né? De essas Sim. pequenas conquistas, anotar, escrever, olha, hoje essa noite eu dormi tantas horas. Olha, eu consegui me lembrar mais das coisas. Uma coisa para mim que foi impressionante, porque eu já estava iniciando com tremores, eu tenho quadro genético para Parkinson, meu pai e minha mãe têm Parkinson. E eu já estava com a minha memória falhando. E assim, as primeiras coisas que eu notei na estratégia carnívora foi que a minha memória voltou. Então, assim, eu comemorei muito isso, porque eu conseguia ler e eu conseguia fixar conteúdo, coisa que para mim estava sendo difícil. Né? Mesmo lendo, mesmo estudando, para mim estava sendo difícil. Então, assim, são conquistas pequenas que a gente tem que comemorar. A gente tem que dar valor para isso. E a gente tem o hábito de não dar valor. A gente acha que tem que dar valor só para as coisas que são muito, né, grandes. Uma super conquista. É. Comprei uma casa, comprei um carro. Às vezes a pessoa perde 4 quilos, mas aí a amiga perdeu 7. Aí, tipo, aquele 4 já perdeu a graça. Poxa, eu perdi com a minha, ela perdeu 7. Pois A é. gente tende a se desvalorizando. E aí também tem que ver que cada pessoa é diferente. E outra, né? Depende do estado que você estava. Tem muitas pessoas que reclamam que não emagrecem logo de início na carnívora. Mas por quê? Porque estavam tão desnutridas que o corpo está segurando tudo. Até você começar a ficar nutrido para poder dar uma aliviada de peso, né? Pode demorar. Então, assim, não é igual. Não existe matemática, né? Nas estratégias de emagrecimento em geral. Cada pessoa reage de um jeito. Uma pessoa vai ter mais facilidade, uma pessoa vai ter mais compulsão, uma pessoa vai poder comer um quadradinho de chocolate 70, outras tem que comer a barra inteira porque não aguenta. E essa compulsão também, ela está associada com o que tu criou lá na infância. Se tu era uma criança compulsiva que se acalmava comendo doce, comendo chocolate, isso está presente. E aí, para essas pessoas, talvez ela tenha que ficar sem doce nenhum, né? Talvez fosse o melhor. Sim. É o que os olhos não veem, o coração não sente nem a boca, né? Assim, se a pessoa não tem controle. Até porque hoje a indústria alimentícia, não é à toa que ela tem um laboratório para fazer experimentos, né? Para que as pessoas realmente comam mais. É difícil você comer uma batata rosa, uma unidade, né? É difícil você comer um bis. O nome ele já está falando para você que você tem que repetir. Então, o croque que faz você, a cor, o cheiro, tudo é feito para que a gente realmente coma mais. Então, se eu não consigo me controlar naquele determinado alimento, eu não tenho que ter em casa, eu não tenho condições. Se eu não consigo resistir, é melhor não ter. Porque para não correr o risco de se chatear porque você não consegue se controlar mesmo. Você tem que entender que o vício do açúcar, ele é tão poderoso quanto o vício do álcool. E um alcoólatra em tratamento, a primeira gota basta. E da mesma forma acontece com o açúcar. Né? Ela aciona as vias opioides do cérebro e você entra no ciclo do vício. Né? E vai depender muito de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que não têm essa compulsão e tem pessoas que são doentes, são compulsivas, né? Que já tem um quadro mais grave, né? De compulsão alimentar. E que inclusive já tá tudo, os sensores já desligaram, os hormônios da fome já estão desligados, né? A leptina já não está mais funcionando, ela já está com resistência à leptina, porque ela come e nunca manda uma informação de saciedade, né, para o cérebro. Sim. Então, né? Aí tu tem que tratar. Gente, a gente já tem 50 minutos conversando, acredita?
Parece que sim. Eu tenho algumas perguntas aqui, Bora embora lá. a gente possa comentar. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Tô por você. Beleza? Então, objetivo, né? A gente precisa de um objetivo, motivo, saber por quê. Dividir em vários pedacinhos, em metas. Quando você atingir aquilo, essa dopamina ser liberada, você ficar muito feliz, né, com isso, e ter prazer e continuar. Não é isso? Uma Mais intenção, alguma coisa? uma intenção firme, tá? Ter Sim. foco, né? E a vontade que você vai criar de cumprir a sua meta e liberar a dopamina no caminho. Essa é a receita. Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu só ler aqui. O Carlos está falando, laticínios, ajudam ou atrapalham? Bom, depende, né? Depende de pessoa. Laticínios tem o açúcarzinho ali da lactose, né? Para começar. Então, né, já é o suficiente para dar uma ativada no circuito da recompensa, né? Aí tem a questão dos lácteos. Leite, o que eu geralmente sugiro é não tomar, né? Leite, o correto para o meu público, né? Lembrando que depende de pessoa para pessoa, não. O meu público, que é diabético, resistência à insulina, intolerante à glicose, eu digo, não tome. Mas, se você decide tomar, né? Isso a gente pode botar na minha asa de galinha. Se você decide tomar, né? Tomar pouca quantidade, né? Junto com algum acompanhamento com proteína e também, de preferência integral, por causa da ver a qualidade do leite que você está tomando, né? Porque uma coisa é o leite lá, o A2, né? O leite da vaca mesmo. E porque o que a gente compra no supermercado não é nem leite, né? Vamos ser bem sinceros. Não. E assim, eu não consumo, tá, gente? Assim, ó, para quem tem doenças autoimunes, leite, queijo é péssimo, tá? Não é uma indicação. Tem carnívoros que fazem, que utilizam queijos e tal, mas o que eu vejo, assim, as pessoas que têm doenças intestinais, que têm doenças autoimunes, elas não toleram mais os lácteos. O corpo já começa a mostrar a reação, e se o corpo está reagindo é porque... Sim. Né? Vou ler outra aqui. A Marta tem um amigo que come todo tipo de carne e diz que engorda. Será que o problema está na preparação da carne? Corrigindo, ele tem gordura no fígado, né? Que está ligado ao preparo de óleo de soja, canola, etc. Já respondeu, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ele come só carne ou ele come um monte de carne, um monte de carboidrato e um monte de fruta e um monte de cerveja? Tem que provar, até porque a causa da esteatose, da gordura no fígado, é o excesso de açúcar, né? É o excesso de energia, tá? Então, assim, basicamente, o maior deles é a frutose. Não a frutose da fruta, ninguém vai comer tanta fruta a ponto de criar gordura no fígado, mas a frutose que está contida nos alimentos industrializados, tá, gente? Xarope A gente come carboidrato, o excesso de açúcar, ele é convertido em gordura. Só que é tanto açúcar que essa conversão, o fígado dele não aguenta e começa a armazenar nas próprias células, tá? Então, não é carne, problema que gera gordura no fígado, e tampouco a própria gordura, até porque a gente tem medo de gordura, né? As pessoas não conseguem comer uma grande quantidade de gordura ao ponto de gerar uma esteatose hepática. Mas o fígado, sério da gordura no fígado é o açúcar e o frutose especificamente, né? E aí, não é carne, não. Então, pode ficar tranquilo pra ele, ó, não é carne que tá engordando você, mas é o carboidrato. É que a carne está levando a culpa de muitas doenças né, que foram causadas pelos ultraprocessados e industrializados, gente. A carne é a maior inocente nessa história toda. Sim. A Flávia tá perguntando do creme de leite. A mesma coisa, né? Do leite aí, dos lácteos. Sim. Bom, obrigada, Alessandra. Eu que agradeço, Foi ótimo. Eu, particularmente, eu vou querer fazer mais convites para você, para a gente falar da estratégia em si, né? Podemos marcar. Pra gente.
Está conversando. Ó, a Marta está falando exatamente. Acho que é o que você falou, que é cerveja, carboidrato, tudo mais, né? É. A maior prova disso é que os carnívoros estão emagrecendo e se curando. E curando esteatose hepática, curando doenças autoimunes, curando diabetes, com remissão aí de Alzheimer. Já existem estudos para Parkinson, para Alzheimer, da dieta cetogênica. Da carnívora não existe nada ainda, que é muito novo. Mas da cetogênica, gente, já tem estudos comprovando. Então, assim, carne é vida. Inclusive, a cetogênica carnívora para autistas, para TDAH, também é uma boa estratégia, né? Porque, na verdade, o que a gente está sofrendo aí é uma disfunção mitocondrial, né, Irlande? A nossa mitocôndria está disfuncional por causa de tanta frutose, de tantos ultraprocessados, né? De tanto antinutriente, o intestino está permeável, tá sofrido de tanto antinutriente, né? De toda essa alimentação lixo que a gente está consumindo. Né? Então você volta com uma alimentação da base evolutiva da humanidade e ela cura. É fantástico. Não acredito. Está bem. Gente, obrigada pela companhia, né? Vocês terem ficado até agora. Obrigada. Um beijo, um abraço. Sigam a Alessandra, acompanhem, vejam as postagens, enfim, sigam para poder mudar de vida e transformar, né? No dia a dia vão aplicando, vocês olham, vão confirmando, né? Para poder sentir no próprio corpo todos os benefícios, né? Isso aí. Da carne, benefícios da caminhada. Um beijo para vocês. Beijo, Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Nada.